Dando sequência à semana de oitavas de final da Liga dos Campeões, nós temos dois jogos muito importantes. O Bayern de Munique faz o primeiro jogo fora de casa na Itália contra a Lazio, num clima nada muito agradável depois de perder para o Leverkusen e ver a equipe do Xabi Alonso abrindo 5 pontos de vantagem. As entrevistas pós-jogo dos jogadores do Bayern, principalmente do Thomas Müller, demonstram um clima um pouco mais agressivo e talvez a Lazio tenha um pouco mais de dificuldade de enfrentar um Bayern de Munique que vai ser bastante cobrado. É óbvio que é um jogo ida e volta, mas se houve uma grande cobrança no Bayern, provavelmente é nesse jogo da Lazio que a gente vai conseguir perceber algum tipo de mudança de clima da equipe. Muita gente pedindo a cabeça do treinador, mas as entrevistas dos jogadores dizendo que os jogadores são os culpados também desse momento, que não é um momento ruim do Bayern. A gente tem que exaltar a equipe do Leverkusen e não necessariamente ficar criticando o Bayern de Munique, mas acaba sendo um momento de bastante cobrança. No outro jogo do dia, no mesmo horário, o Paris Saint-Germain enfrenta a Real Sociedad. Parece um jogo mais acessível para o PSG, mas não vamos esquecer da fase de grupos que a Real Sociedad fez num grupo com Inter de Milão e Benfica. Eu vou deixar o Salzburg de fora porque seria realmente a quarta força do grupo e ele acabou ficando realmente na última colocação nos últimos minutos da última rodada, né? Até estava se classificando ali para a Europa League. O Benfica desceu para fazer os playoffs da Europa League e a Inter de Milão ficou na segunda colocação, ou seja, uma equipe da Real Sociedad que terminou a fase de grupos invicta, que fora de casa não perdeu nenhum jogo e teve 2 vitórias e um empate, obviamente precisa ser respeitada. Ainda mais porque o PSG vive sempre dessa cobrança de ganhar a Liga dos Campeões e quanto mais cobrança, quanto mais pressão emocional vai no PSG, menos ele tende a dar resultado. A gente viu agora na fase de grupos como o PSG ficou ali numa corda bamba, quase deixando de se classificar. Se o Newcastle tivesse vencido o seu jogo, poderia ter eliminado a equipe do PSG, que só empatou com o Dortmund. Em caso de vitória do Newcastle, o PSG teria que vencer o jogo contra o Dortmund e flertou com a derrota em muitos momentos lá na casa do Dortmund, na Alemanha. Então é um jogo muito difícil sim para o PSG e o Real Sociedad tem a vantagem de decidir dentro de casa porque foi cabeça de chave no seu grupo. Nós temos ainda clássicos nos campeonatos cariocas e paulistas, Sansão e Fluminense e Vasco, e tem também um jogo importante do Corinthians contra o Botafogo e um jogo do Botafogo contra o Volta Redonda. Além disso, tem outros jogos extras, tem o Mamelodi na África do Sul, tem o Rangers também entrando em campo, tem o Internacional, tem o Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre isso nessa quarta-feira pós-Carnaval. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta, dia 14 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento às 5 horas da tarde no jogo do PSG com a Real Sociedad. De novo, nós temos 2 jogos muito importantes no mesmo horário. A UEFA não facilita muito a nossa vida, mas nós temos que lidar com isso. Antes da gente começar a falar sobre esse jogo, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Eu vou fazer um convite para você, obviamente. Esse ano nós temos muito conteúdo denso, pelo menos eu tenho ideia de postar vários conteúdos densos e essa semana eu já vou começar com a postagem. Já fiz um conteúdo interessante que vai gerar um pouquinho de polêmica, relembrando talvez meu início aqui nessa produção de conteúdo. Faz muito tempo que eu não causo polêmicas, né? Não falo algumas coisas que muita gente deixa de falar, talvez por receio. Então, talvez hoje ainda vai ao ar, não sei, ou na semana que vem, um vídeo sobre um tema um pouquinho polêmico no nosso meio. E também fica o convite para você deixar o like no vídeo, que ajuda muito para o YouTube divulgar esse conteúdo para novas pessoas. Estou aqui com 200 cachorros dentro do chalé, tá um calor danado lá fora, e aí eles ficam ali me implorando para poder entrar. Daqui a pouco eles sentem frio e pedem para sair, e assim a gente vai nessa eterna sente frio, sente calor aqui dos cachorros da roça. Começamos lembrando 2 coisas importantes. Na verdade, acho que são mais do que 2, mas vamos lá. Primeiro, a Real Sociedad não é um time bobo. A gente olha para essa cotação do PSG e ali dentro está encorpado toda a necessidade de uma equipe que nunca ganhou a Champions, principalmente agora que o Manchester City venceu, né? Porque tinha essa disputa. Times com muito investimento de fora, e tem que ganhar, mas são pequenos, o pessoal fazia muita piada, até que o City venceu.
E aí complicou ainda mais a vida do PSG porque aumenta a pressão. Tivemos também um anúncio possível, né, muito provável, da saída do Mbappé, então talvez seja o último ano aí do PSG com o Mbappé, última temporada. O Mbappé provavelmente vai seguir rumo ao Real Madrid se nada mudar. Além disso, nós temos na Real Sociedad a melhor defesa da fase de grupos. Se a gente olhar aqui, ó, o Manchester United sofreu 15 gols, eu acho que foi um dos mais vazados. Vamos pegar aqui as menos vazadas, né? A Real Sociedad sofreu 2 gols, tivemos o Borussia Dortmund sofrendo 4 gols, depois o Barcelona sofrendo 6 gols e a Inter de Milão sofrendo 5. O Arsenal também sofreu 4 gols, ou seja, a equipe do Real Sociedad teve a melhor defesa da competição. Isso é um ponto positivo, mas temos que olhar também para a parte ofensiva. Foi uma das equipes que menos marcou. Por exemplo, o Copenhagen marcou 8 gols, o PSV marcou 8 gols, a Inter de Milão marcou 8 gols, o Benfica marcou 7 gols, a Lazio, que não é um adversário tão forte assim, marcou 7 gols, o Celtic, que teve uma péssima campanha na Champions, marcou apenas 5 gols, o Dortmund marcou 7 gols, o Milan, que não teve um desempenho tão bom, marcou 5, e a Real Sociedad marcou apenas 7 gols. Então não é ofensivamente, não foi uma equipe assim tão forte. Já o PSG não foi nem bom ofensivamente e nem tão bom defensivamente. Foi mais uma fase de grupos do PSG muito contestável. E a gente viu na última rodada o PSG podendo ficar de fora das oitavas de final da Liga dos Campeões, o que seria mais um grande vexame aqui para a equipe. Então a gente olha para essa cotação inicialmente e vê uma equipe muito pressionada contra um adversário que teve uma fase de grupos muito boa. Problema: o Real Sociedad nesse momento na Espanha não vive uma fase tão boa. São 4 jogos sem vitória, uma derrota agora contra o Osasuna e na maioria das vezes continua tendo essa dificuldade de marcar gols. É uma equipe com poucos gols marcados e quando vence, na maioria das vezes, no máximo 2 gols marcados e olhe lá, tá? Isso pode prejudicar um pouco a equipe quando e se ela precisar de gols, né? Talvez, eu não estou vendo a Real Sociedad se expondo tanto nesse primeiro jogo, mas se o PSG consegue uma vantagem ali de um placar um pouco mais elástico, pode exigir da Real Sociedad um pouco mais e talvez isso faça falta. Começamos aqui com o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro do canal. Fica o convite para você receber os conteúdos antecipados, todas as competições no PDF de apoio e também os conteúdos exclusivos aqui para os membros. Temos agora um grupo no Telegram, tem um bate-papo muito legal lá já rolando. Pessoal muito educado, isso é muito bom, tá? Bom, começamos elogiando a iniciativa do PSG, mas lembrando a vocês que o nível de enfrentamento desse PSG, eu não vou dizer que é assim tão frágil, né? Porque eu não sei até que ponto a La Liga tem hoje um futebol tão mais bem jogado do que a Ligue 1. Não estou aqui exaltando a Ligue 1, estou, na verdade, depreciando a La Liga. A La Liga, com o passar do tempo, ela caiu bastante de qualidade. Mas, enfim, é um nível de enfrentamento diferente, a gente precisa pontuar isso, tá? O PSG saiu mais na frente, falhou menos em marcar, já a equipe da Real Sociedad falhou um pouco menos em marcar e tem uma média de gols marcados acima de 2,7 gols por jogo. Isso é muito bom. Os gols sofridos do PSG é muito parecido com o da Real Sociedad. Então, na França, o PSG tem uma excelente defesa. Já a Real Sociedad tem um ataque, como a gente falou, mais debilitado, não consegue marcar tantos gols assim, mas tem uma defesa relativamente sólida. O primeiro tempo do PSG, ao menos na Ligue 1, é muito bom. Muitos gols marcados, poucos gols sofridos, nenhuma derrota, quase 75% de vitórias. E a equipe da Real Sociedad não tem um primeiro tempo tão forte em relação a vitórias. Marcou praticamente metade dos gols aqui do que o PSG, sofreu um pouquinho mais de gol, mas não tem um número de vitórias tão alto, mas tem aqui um número de derrotas controlado. Ou seja, dá para elogiar a parte defensiva e dá para criticar um pouco a parte ofensiva. No segundo tempo, continua o PSG melhor, com mais vitórias, menos derrotas. Aumenta um pouquinho o número de gols marcados, mas também aumenta um pouco o número de derrotas, o número de gols sofridos. Já a equipe da Real Sociedad reduz o número de gols marcados, mantém o número de gols sofridos e abaixa bastante o número de vitórias. Nas especialidades de gols marcados, a gente consegue perceber que esse ano o PSG não tem uma bola aérea tão forte, né? Não conseguiu marcar tanto de cabeça, não marcou tanto de escanteio. Já a equipe da Real Sociedad conseguiu aproveitar um pouco mais nesse fundamento. Uma coisa que me chamou a atenção nas duas equipes, e num jogo disputado como esse pode fazer muita diferença, é a quantidade de gols marcados de fora da área. O time do PSG marcou 10 gols de fora da área e o time da Real Sociedad marcou 7 gols. É um número grande. Nenhuma das duas sofre tanto nesse fundamento, mas são números interessantes. As duas equipes sofrem de bola aérea, não tanto, mas sofrem. Mas a parte ofensiva fica mais ali um elogio para a parte da Real Sociedad. Nos momentos dos gols, temos a aceleração das duas equipes na parte ofensiva
nos últimos minutos de jogo. Então a gente pode ter, talvez, com um jogo desempatado ou com 2 gols de diferença, uma possibilidade de buscar mais um gol no final, apesar de ser difícil, porque é um jogo ida e volta. Na aceleração no meio do jogo também, praticamente nos mesmos minutos, né? Final do primeiro tempo, início do segundo, tanto para o PSG quanto para a Real Sociedad. E nos gols sofridos também muito parecido as duas equipes, o PSG tem sofrido mais no segundo tempo. Se você é um trader assim como eu, bom, nós temos uma expectativa no PSG? Temos, né? Não dá para discutir isso. O PSG hoje não é um time com mais camisa, ele é um time com mais fama, é um time com mais investimento, com jogadores talvez mais conhecidos. A gente às vezes não conhece todos os jogadores da Real Sociedad, não acompanha a Real Sociedad com tanto afinco na Espanha. Mas a gente tem que lembrar que a Real Sociedad não é uma equipe boba, que talvez por estar disputando a Liga dos Campeões e justamente por ter conseguido a primeira colocação do grupo, acabou tirando um pouco da atenção da La Liga. Isso pode ter acontecido. Não adianta a gente olhar só para o momento que está vivendo a Real Sociedad na La Liga e pensar assim, pelo fato da Real Sociedad estar mal na La Liga, quer dizer que nesse momento o time está mal. Não necessariamente. Você está numas oitavas de final de Liga dos Campeões, você terminou em primeiro na fase de grupos, do seu grupo. Obviamente, você vai dar um foco maior para a Liga dos Campeões, né? Porque o foco da Real Sociedad na La Liga não é ser campeão. Na maioria das vezes é buscar vaga na competição europeia. Se ela já está na competição europeia, se ela já passou para as oitavas de final, eu acho que o foco tem que ser sim na Champions League. Então, muito provavelmente, esse mau momento da Real Sociedad é focado e pensando na Liga dos Campeões. Então, vamos tomar cuidado aqui em abraçar esse momento da Real Sociedad ruim e esquecer desse contexto da Liga dos Campeões, tá? No caso do PSG também é válido. Por mais que o PSG esteja na primeira colocação do francês e seja obviamente um time que já começa a temporada campeão e o máximo que ele pode fazer é perder, e é por isso que às vezes eu evito trabalhar o PSG na França, é uma equipe que tem muito foco na Champions. Então o comportamento do PSG na Champions tende a ser diferente. Na fase de grupos não foi. Na fase de grupos foi muito ruim, mas a equipe pode ter melhorado e a gente pode encontrar isso no jogo de hoje. Eu venho para não trazer nenhum tipo de expectativa, nenhuma crítica ou um elogio ao PSG. Eu prefiro vir para o jogo e deixar as equipes me mostrarem uma boa posição ou até mesmo ficar de fora do mercado, se for o caso. Tá? A gente chama isso de trabalhar no live, trabalhar ao vivo, sem criar expectativa. O que eu imagino como cenário? Tá? O PSG não é uma equipe que costuma controlar o seu adversário o tempo todo. Pelo menos não foi assim na fase de grupos. Não é uma equipe que vai amassar o seu adversário o tempo todo, a não ser que o seu adversário assim o permita. Então, se a Real Sociedad jogar muito compactada, muito fechada e não buscar os contra-ataques, aí você acaba chamando o PSG para cima e você vai ter sim um PSG bem forte na parte ofensiva. Agora, se a Real Sociedad recuar um pouco o bloco, mas estiver conseguindo buscar os contra-ataques, construir essa jogada de contra-ataque recuperando a segunda bola, a gente vai ter um PSG precisando vir para cima porque joga a primeira partida em casa, mas ao mesmo tempo pisando em ovos para não tomar um contra-ataque da Real Sociedad, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso. Se houver aqui uma compactação sem contra-ataque da Real Sociedad, dá para trabalhar contra a Real Sociedad ou até mesmo a favor do PSG. Se houver uma pressão do PSG sem recuperação de segunda bola com contra-ataques da Real Sociedad, eu prefiro não te indicar trabalhar o mercado de resultados, porque pode ser muito perigoso. Se você é um punter, sinceramente, eu vejo uma possibilidade sim de trabalhar a favor do PSG aqui, mas eu gostaria muito de uma cotação um pouco mais elevada para compensar esse risco, porque eu tô vendo uma expectativa de jogo under. Sinceramente, eu não tô vendo a Real Sociedad vindo para esse jogo para tomar porrada e já se desclassificar nesse jogo, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Se o PSG abre 2 gols de vantagem, você tem uma Sociedad compactada que começa a descompactar o bloco e vai dar espaço. Aí não tem como o jogo virar over do nada. Agora, enquanto não sair o primeiro gol, a tendência é que o PSG tenha mais dificuldade para furar essa defesa da Sociedad. Tem as estatísticas de finalização de fora da área? Tem, mas eu acredito que o PSG talvez possa ter um pouco mais de dificuldade de marcar o seu gol. Então, podemos ter uma cotação subindo. Então, se a sua ideia é trabalhar uma dupla chance, um empate anula do PSG, uma cotação mais alta seria muito bem-vinda. Para trabalhar gols aqui, sinceramente, eu só trabalharia gols se o PSG estivesse vencendo esse jogo por 2 gols de vantagem, para buscar talvez um cenário de mais 1 ou 2 gols. Porque a expectativa desse jogo é ser um jogo under. O mercado pagando aqui 1,33 é uma cotação justa, né? Não é uma cotação, na minha opinião, que eu trabalharia, até porque eu não gosto de trabalhar under, mas a tendência desse jogo é que a Real Sociedad tem intenção de sair vivo da França para decidir esse jogo na Espanha, né? Nos 2 jogos, nos 180 minutos, eu vejo uma superioridade sim, principalmente na parte ofensiva do PSG, mas um jogo não é só atacar, um jogo também é defender, e nesse ponto eu acredito que a Real Sociedad se defende um pouco melhor do que a equipe do PSG.
Vamos ver se nesse jogo a gente tem algum tipo de descontrole na defesa do Paris Saint-Germain que faça com que a gente tenha a possibilidade de trabalhar gol, tá? Segundo jogo do dia é ainda mais interessante, principalmente no contexto extracampo. Nós temos um Bayern de Munique que já era cotado como favorito quando aconteceu o sorteio e descobriu que ia pegar a Lazio, né? Talvez um dos adversários mais acessíveis. Não estou aqui para julgar o nível da Lazio, mas sim para colocar como comparativo Lazio e Bayern de Munique hoje. Né? A gente sabe que quando saiu o sorteio, todo mundo olhou e falou: opa, Bayern de Munique aqui talvez tenha um adversário um pouco mais acessível. Mas o que complicou a vida da Lazio nesse interim, né? E aqui vem essa análise de contexto além do campo. O Bayern de Munique sofreu uma derrota dupla, né? Uma derrota em campo e uma derrota emocional para o Leverkusen no último jogo. Uma derrota por 3-0 na casa do Leverkusen, que colocou o Bayern de Munique 5 pontos atrás do Leverkusen na tabela de classificação. E olha, para quem acompanhou os bastidores dessa derrota, viu que os jogadores do Bayern de Munique, as entrevistas não foram assim tão amigáveis. Principalmente a entrevista do Thomas Müller, que disse que a culpa era de todo mundo e não só do treinador Thomas Tuchel. E eu acho que é verdade, né? Não gosto muito do Tuchel no Bayern de Munique, mas acredito que muitos jogadores do Bayern estão um pouquinho abaixo do que poderiam apresentar. Mas isso facilitou ou dificultou a vida da Lazio? Será que enfrentar um Bayern de Munique agora numa pequena crise é bom ou ruim? Geralmente quando a gente tem uma cobrança externa na equipe, os diretores cobrando, né? O Bayern de Munique está cansado de ganhar na Alemanha 11º título seguido, tentando buscar, se eu não me engano, o 12º, e aí agora um time que está jogando melhor do que ele em quase todos os critérios aparece, empata na sua casa e depois vence você fora de casa. Acredito que a pressão externa no Bayern de Munique hoje e do vestiário também seja muito grande. E sempre que uma equipe grande enfrenta esse tipo de pressão, ela tende a dar resultado, né? Tende a ter que dar uma resposta. E o próximo jogo justamente é contra a Lazio. Então, na minha opinião, é pior para a Lazio enfrentar um Bayern de Munique agora, né? Se tivesse vencido o Leverkusen, obviamente também estaria motivado o Bayern de Munique, mas não estaria com algo engasgado. Então, eu acho que o Bayern vem para demonstrar algum tipo de força nesse jogo. E o favoritismo do Bayern, na minha opinião, aumenta um pouquinho, tá bom? A Lazio não fez uma fase de grupos tão boa. Na verdade, acabou ficando num grupo que parecia uma Liga Europa, né? Celtic e Feyenoord de Atlético de Madrid, com todo respeito. Tirando o próprio Atlético de Madrid, que fez uma excelente fase de grupos. Feyenoord e Celtic, na minha opinião, por mais que se destaquem nos seus campeonatos, não fizeram muito na fase de grupos. A Lazio teve 3 vitórias e um empate. E teve muito mais dificuldade contra a equipe do Atlético de Madrid. Não foi um bom ataque, mas também não foi uma defesa tão ruim. Marcou o mesmo número de gols ali do que a Real Sociedad, mas não sofreu tantos gols. Utilizando o PDF de apoio, nós temos níveis de enfrentamentos diferentes. A Lazio na Itália, o Bayern de Munique na Alemanha. Dá para dizer que a Alemanha hoje talvez tenha um nível de futebol um pouco mais difícil, né? O Bayern de Munique saiu na frente em 60% dos jogos, a Lazio em 55%, são números muito parecidos. O Bayern falha menos em marcar fora de casa, mas é uma equipe que tem sofrido gols com frequência. Quem acompanhou as últimas análises que a gente comentou do Bayern de Munique, viu eu criticando bastante a parte defensiva do Bayern, porque é uma equipe que quando sai de casa tem sofrido gols. Vamos lá, ó, sofreu 5 do Frankfurt. Vamos pra cá, ó, no radar esportivo. 5 do Frankfurt, um cacete. Não sofreu do United naquele último jogo da fase de grupos da Champions, porque foi um jogo, vamos dizer assim, vexatório do United. Quem acompanhou o jogo viu que o United simplesmente tremeu, não teve interesse, não foi pra cima do Bayern, precisando vencer, não venceu, praticamente não chutou no gol. Tomou gol do Wolfsburg, tomou 2 gols do Augsburg e agora tomou 3 gols do Leverkusen. A média de gols do Bayern fora de casa é alta, uma média de 1,5 gols sofridos por jogo. Então, teoricamente, nós temos aqui um Bayern de Munique bem contestável na parte defensiva. A Lazio sofreu menos do que o Bayern, sofreu metade dos gols que o Bayern sofreu. Mas ainda assim, é um Bayern de Munique que tem um bom primeiro tempo. Venceu mais, marcou mais gols, porém tomou mais gols. A única coisa boa para se elogiar aqui na Lazio é a defesa. O Bayern de Munique é muito bom ofensivamente, mas é um cobertor curto, tem sofrido bastante gol. No segundo tempo, a Lazio melhora os seus gols marcados, dobro de gols em relação ao primeiro tempo, continua tendo uma boa defesa, mas continua inferior ao Bayern em relação a gols marcados, e o Bayern diminui pelo menos um pouquinho o número de gols sofridos. O Bayern de Munique tem uma excelente bola aérea. Harry Kane marca muito de cabeça, os zagueiros também têm marcado muito de cabeça, então é um time que pode surpreender a Lazio nesse sentido. Eu não tô vendo a Lazio se expor tanto aqui contra o Bayern, uma Lazio com um bloco muito alto, tô até vendo a Lazio talvez tentando se defender um pouco mais e chamar o Bayern de Munique um pouco mais para cima,
talvez seja permitir ao Bayern utilizar um pouco mais da bola aérea. O Bayern também marca muito de fora da área. Qualquer defesa compactada da Lazio vai ter que enfrentar as finalizações de fora do Bayern de Munique. A Lazio costuma surpreender os seus adversários nos primeiros minutos de jogo, isso é um fator interessante, e depois só volta a marcar nos últimos minutos, depois do minuto 50, e acelera bastante depois dos 71 minutos, quase 42% dos gols marcados nesse momento. A equipe do Bayern de Munique acelera bastante no segundo tempo, logo no comecinho e depois nos minutos finais. Tem sofrido gols no início do jogo, bem no momento que a Lazio marca, e também tem sofrido gols no final do primeiro tempo para o início do segundo. Se você é um trader por aqui, novamente eu te aconselho a trazer esse jogo para o ao vivo e verificar se no Bayern essa cobrança externa e interna de vestiário vai resultar num Bayern de Munique com muito mais pressão na marcação. Eu acho que o fator principal para perceber isso dentro de campo é o quanto o Bayern de Munique está mordendo o seu adversário na marcação. Isso é muito importante. A Lazio consegue se adaptar muito bem em jogar um pouco mais recuada para contra-atacar. Então, para o Bayern de Munique ter um pouco mais de tranquilidade, ele precisa recuperar essa segunda bola, porque o estilo do Bayern é empurrar o seu adversário para trás para poder jogar com linha alta. E a Lazio sabe jogar no contra-ataque. Então, o Bayern precisa recuperar essa segunda bola. Um Bayern de Munique mais agressivo, recuperando a segunda bola, é sim uma boa situação para tentar buscar algo contra a Lazio ou a favor do clube alemão. Se você é um Panther por aqui, eu vejo com muito bons olhos essa vitória do Bayern de Munique, mas gostaria de uma cotação um pouco mais elevada. E talvez se você pudesse esperar para verificar se de fato essa cobrança do Bayern vai resultar numa pressão maior. Quando você identificar essa pressão, talvez pensar numa vitória do Bayern pode ser interessante. É mais seguro pensar numa dupla chance ou no empate anula? Sim, mas a cotação vai estar mais esmagada. Então, tentar buscar essa cotação um pouco mais alta pode ser melhor. Lembrando que a Lazio sofre poucos gols no primeiro tempo e pode tentar segurar o Bayern na primeira etapa. Então, se você quiser pensar numa vitória do Bayern na segunda etapa, provavelmente você vai ter uma cotação um pouco mais rentável. Em relação ao mercado de gols, como nós temos um jogo ida e volta, é muito provável que o jogo fique um pouco mais amarrado até um cenário de 2 gols de diferença para uma das equipes, tá? Então, se você ver um Bayern de Munique, que é o favorito, abrindo 2 gols na frente do placar, é provável que a Lazio descompacte um pouco mais o seu bloco e vá para cima do Bayern, e a gente pode ter uma situação de gols por aqui. Mas, até que isso se prove verdade, eu não vou me expor no mercado de gols. E se o jogo tiver 0-0, então, aí que eu não vou me expor mesmo, tá bom? Pra mim, é um jogo que o Bayern precisa dar uma resposta, tá? Precisa muito de uma resposta. Não vai dar uma resposta pra ninguém, não vai fazer diferença nenhuma, assim, em relação ao que tá acontecendo na Bundesliga, mas para a união de novo do time, talvez para a união do time com o treinador e talvez principalmente para a união do time, treinador e torcida, o Bayern de Munique queria dar essa resposta contra a Lazio. Mas o Bayern de Munique não joga sozinho, tem um adversário do outro lado e a gente tem que respeitar, porque é um adversário que se classificou. Apesar de ser um dos mais acessíveis do geral, das oitavas, é um adversário que chegou até aqui. Nos jogos extras, nós temos como provável vitória o Mamelodi Sundowns contra o Golden Arrows, na África do Sul. Já temos uma distância muito considerável do Mamelodi para o segundo colocado, uma distância aqui de 9 pontos. Então eu fico sempre um pouco receoso, o Mamelodi ainda está invicto na competição, eu fico um pouco receoso de pensar numa vitória seca do Mamelodi, até porque essa cotação é horrorosa, nesse cenário. Se você puder pensar numa vitória do Mamelodi com uma cotação mais alta, ao longo do jogo, quem sabe atrás do placar, buscando uma virada, pode ser interessante. Às 16h45, o Rangers faz um jogo atrasado contra o Ross County, e esse jogo atrasado é justamente o jogo que coloca o Rangers na mesma pontuação do Celtic em caso de vitória, por isso é um jogo muito importante, mas essa cotação de 1,09 é um lixo de cotação. Se você fosse expor aqui, não venha nessa cotação, pelo amor de Deus, tá? Procure um cenário onde o Rangers possa estar se complicando, tá bom? Não venha com essa cotação de 1,09. É muito provável que o Rangers vença? Sim, mas espera um cenário onde ele pode estar se complicando. Theo, ele marcou com 5 minutos de jogo. Parabéns, vamos pro próximo jogo. Paciência, tá bom? Favoritos que podem se complicar. Temos o Botafogo contra o Voltaço, Volta Redonda, aqui pertinho de casa, um time chato. Nesse momento o Voltaço ocupa a 9ª colocação. Botafogo deu uma despencada na tabela, era o líder, agora já tá lá embaixo, mas é um adversário chato. Tá, então toma cuidado. Nos clássicos, para correção de preço, temos o Sansão. São Paulo enfrenta o Santos. O Santos tomou o empate do Mirassol no finalzinho do jogo, Mirassol com um homem a menos, e o São Paulo perdeu para Ponte Preta, né? Tinha vencido a Supercopa Rei do Brasil, depois bateu o Água Santa e perdeu para Ponte Preta. O Fluminense pega o Vasco. O Vasco no último clássico empatou com o Flamengo, teve chance de ganhar, mas também teve chance de perder. Foi um jogo teoricamente até bom para o Vasco, em relação ao pênalti no final perdido pelo Gabigol, e vai pegar um Fluminense, que agora é um time
que tá jogando já com os titulares, não é mais os garotos, e um Fluminense que vem de vitória contra o Sampaio praticamente ali nos últimos minutos de jogo. Tá? Cuidado, o Fluminense ainda não engatou, tá? Não engrenou, é líder, mas ainda não engrenou. O time titular ainda teve um pouco de dificuldade contra o Sampaio. E o Corinthians, que desencantou no último jogo, né? Como a gente falou, não tem nada mais rápido para dar resultado no futebol do que a queda de um treinador. O Corinthians venceu a Portuguesa até com uma relativa facilidade e vai pegar o Botafogo agora fora de casa. O Botafogo também está na última colocação do seu grupo, com números bem parecidos com o do Corinthians. É um favorito que pode se complicar, na minha opinião, mas no ao vivo, quem sabe buscar alguma coisa a favor do Corinthians. 9 horas da manhã temos a AFC Champions League com o Yokohama Marinos, dos principais times do continente. Temos o Atlético Mineiro enfrentando a Tombense no Campeonato Mineiro. O Atlético, depois de perder para o Cruzeiro, deu uma resposta aqui contra o Atlético. E o Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas. O Inter é o líder com 5 vitórias em 7 partidas. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o like no vídeo e eu vejo você na quinta-feira. Um abraço.